Voltamos, galera! Muito boa noite para você que está aí do outro lado da telinha e boa noite também para toda a nossa equipe que está aqui e para essa dupla que representa a nova geração da equipe de esportes aqui da TV Gazeta. Os nossos grandes... Olha, dois setoristas depois desse jogaço de ontem que parou a cidade de São Paulo. Foi incrível. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Mi. Boa noite, Marcelo, Michele, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Feliz de você citarmos como nova geração. Não é a nova geração Quanto você mesmo. acha que é a diferença de idade da gente? Ah, eu acho que não deve passar de uns 7 anos, 6 anos. É uns 10? Uns 10? Não é. Um ano. Um ano. E ele, o nosso querido Marcelo Bazejo. Boa noite, Mi. Boa noite, Thiago Salazar. Muita coisa pra gente repercutir e comentar sobre o jogão de ontem e também já projetar o jogo de volta, que só acontece daqui 3 semanas, mas já tem muita gente ansiosa por essa partida no Morumbi. Mas é muito longe, 3 semanas, né? Bom pro São Paulo, acho. Tem bastante gente lesionada que dá pra se recuperar. Dorival vai ter mais opções, acredito eu. E olha, no programa... É inédita, não é? Essa vez que vocês se encontram? Inédito? Eu acho que é, hein? Ah, não sei. Só no mesa, né? Quantos embates na Inédito. redação? Na redação não. Na redação, Mas bicho eu acho que na bancada Hoje é a gente inédita. vai ter que ser um pouco mais polido. Eu acho até que eu vou me Formação afastar, vou inédita. sentar ali do lado ali. No programa de hoje você vai ver a cobertura completa da vitória do Corinthians sobre o São Paulo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Salazar acertou o palpite dele. Temos também a repercussão desse majestoso eletrizante lá na Neoquímica Arena, as últimas informações do Palmeiras e os gols da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Deixa o controle remoto paradinho aí, quietinho, selado. A gente volta já já. Estamos de volta com beijinhos. Vem cá. A hora do beijinho especial. Hoje eu tava almoçando, uma amiga minha, e aí chegou um rapaz. Eu falei, pronto, lá vem, né? Tomar uma bronca. Ele falou, não, a minha esposa assiste você todo dia e ela detesta esporte. Mas ele perguntou pra ela assim, por que você tá assistindo esporte, Gazeta Esportiva? Ela falou assim, porque eu gosto dela. Tatiana Rojas, São Paulina, de Santo André, esposa do Fernando, minha querida, um beijo grande pra você. Tá convidada a vir aqui me conhecer no Gazeta Esportiva quando você puder, tá bom? Enquete, quero saber de você e dessa dupla fantástica de comentaristas o seguinte, essa dupla que um tá casado, muito bem casado, com 3 filhos e um cachorro. 3 filhas, e isso que é o pior. outro está no pedaço, hein? Está no pedaço, tá no pedaço. Não tava o caminho do altar? E eu Não tô tá mais? fazendo Vamos deixar propaganda no- mesmo, Fiquei porque eu quero sabendo, ser madrinha tô de casamento. atualizado aí da Tititi. Tá no pedaço, que tira a música de casamento, ele tá na época da balada agora ele tem que aproveitar a vida, entendeu? O São Paulo tem condições de reverter a derrota. Vai pra Porto Seguro? Vai pra Porto Seguro, porque assim, eu fui pra Porto Seguro 4 vezes. A primeira vez, que foi com 17, foi uma vida, entendeu? Sim. Foi uma história. Agora, É muito diferente? é outro Porto Quase Seguro. Melhor ou nada, pior? quase É o nada. Porto Seguro Melhor ali. ou pior? Então, o São Paulo tem condições de reverter a derrota na primeira partida e chegar à final da Copa do Brasil? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com e você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Manda superchat! Adoro quando entra dinheirinho lá. Tic, 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 tic. Aí eu vou mandar beijinhos especiais, tá bom? Então vamos lá. Respondendo a enquete, que é difícil essa enquete, porque eu Não, não consigo nenhuma guardar na dúvida. cabeça. Essa enquete eu acho super fácil hoje, porque, gente, é um gol de diferença. A vantagem é considerável, a vantagem é mínima, de um gol, mas num clássico tão equilibrado, tão disputado, acaba sendo uma vantagem mínima que se torna grande. Porque você ir por um duelo desse fora de casa com a vantagem do empate e, em tese, com a calma de, olha, se tomarmos um gol, ainda temos os pênaltis. Então o Corinthians tem sim 2-1 é igual a 0. 1-0, 2-1, 3-2, é tudo a mesma Mesma coisa. coisa. Mas é Eu sim acertei uma. o placar também. É bom você ir para um clássico fora de casa sabendo, posso empatar e se eu perder por um gol também tenho outra chance. Então é uma vantagem mínima, mas uma boa vantagem. Agora, que o São Paulo tem condição de reverter, nenhuma dúvida. E aí, Bazejo? Não, eu concordo com o Salazar, é um placar totalmente reversível. Seria perfeitamente reversível contra qualquer adversário. Eu acho que o São Paulo, coletivamente, ele é superior ao Corinthians. Vai jogar no Morumbi lotado, vai contar com o apoio massivo da torcida. Então, por
por essas e outras, eu acho que o São Paulo tem tudo para acreditar numa retomada, numa remontada, numa volta por cima. Agora, precisa ser mais eficiente, porque não adianta ser só superior, ter mais chutes a gol, ter mais posse de bola e não converter, porque foi o que a gente viu ontem em Itaquera. Se o São Paulo for mais eficiente, é perfeitamente possível o tricolor reverter e ir para a final da Copa do Brasil. A individualidade do Corinthians ganhou o jogo. Então é o seguinte, bora ver como que foi a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena. A reportagem do homem que teve o pneu do carro furado, Thiago Salazar. Já ele explica. Que noite para o maior público pagante do Corinthians na Neoquímica Arena. O que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer. E olha que com Juan na vaga de Rojas, que não teve condição nem de ficar no banco, a Fiel viu o São Paulo dominar um primeiro tempo de raras finalizações. No primeiro tempo a gente não conseguiu encaixar em nenhum momento a marcação. Eles estavam sempre em superioridade numérica. Isso mesmo sem Caleri, que sentiu a coxa e teve que sair logo aos 24 minutos. Para mudar esse cenário, o Luxemburgo apostou em Adson no intervalo. E com apenas 2 minutos, a troca deu resultado. Renato Augusto começou tudo e apareceu para concluir. A bola desviou em Alisson e o Timão abriu o placar da semifinal da Copa do Brasil. Mas o São Paulo não demorou para reagir, não. Se estava difícil entrar na área, Luciano arriscou de longe e contou com um pé de Cássio para empatar o majestoso. Na comemoração, Luciano chutou a bandeira de escanteio e foi lá, bem pertinho dos corintianos, para extravasar. Claro que isso não ia acabar bem. Ele alegou que realmente é uma comemoração que ele sempre faz, né? Mas, querendo ou não, ele estou a bandeira do nosso clube, cara. Eu falei, quando estiver no Morumbi, você faz na bandeira do seu clube. Nessa, Luciano se deu mal, levou o amarelo e tá fora do jogo de volta no dia 16 de agosto. Pro Corinthians, o problema é que o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula os arremessos de um tênis, de um isqueiro e de copos de plástico. Pega alguém mais exaltado e a gente acaba sendo punido, mas nesse momento eu acho que a culpa é do jogador. E não estou falando especificamente do Luciano, poderia ser qualquer outro jogador, poderia ser que acontecesse com um jogador do nosso time, assim. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado também, né, com situações, né. A bola voltou a rolar e a Arboleda quase virou o jogo pro tricolor. Mas em um clássico tão disputado, tão equilibrado, o Corinthians é que se deu bem, porque tem aquele que faz a diferença. Quando o Murilo pegou a bola, eu tive a sensação que ele tinha me visto, então eu já corri antes. E realmente ele me viu, acertou um grande lançamento. Lançamento que matou o Caio Paulista. E aí, foi de dedão mesmo que Renato Augusto deu ao Corinthians a vantagem para o jogo de volta lá no Morumbi. Então esses jogadores aí hoje têm que comemorar a vitória e saber o que aconteceu 2 meses atrás, que eles não podiam sair. Então ela não pediu licença, não pediu a ninguém para poder chegar onde chegou. Eles chegaram. E a porrada cantava e eles se unindo cada vez mais, a porrada cantando, se unindo. Então eles estão de parabéns. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes. E infelizmente foram 2 lances assim que é só o futebol que proporciona. 2 bobeiras nossas, tomamos 2 gols. Mas tá tudo em aberto, é o primeiro tempo, ganharam o primeiro tempo, tem mais um no Morumbi. Com a nossa torcida no Morumbi as coisas vão ser bem diferentes. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Isso é que eles têm que valorizar. Sem esquecer de valorizar também cada oportunidade de assistir Renato Augusto em campo. Esse lugar aqui pra mim é mágico. E eu amo esse campo, é um lugar diferente pra mim. Então eu procuro desfrutar cada jogo que eu tenho aqui. Desfrutar cada minuto. A gente sabe que vai chegar uma hora que vai acabar. E te confesso que eu sempre achei que seria fácil.
E agora eu... Bastidores, né? Primeiro, você perguntou, essa última pergunta para o Renato Augusto. Isso, essa última pergunta para o Renato Augusto, porque assim, me chama a atenção, o Renato Augusto já é um ídolo, ele está mais perto do final da carreira do que do começo. Mesmo assim, a maneira como ele deixou a Neoquímica Arena ontem foi assim, como é que é para um jogador como ele? Não é um garoto, não está começando agora, isso não é novidade para ele, mas fazer mesmo esse assim, gol, de que né? maneira isso toca ele? E o Renato se declarou, ele se emociona. A Jo, que é a assessora do Corinthians, está ao lado, chora durante a resposta. Claro que não dá para ver ela na imagem, mas ela começa a chorar durante a resposta. E ele fala, tem que aproveitar cada minuto, eu não sei até quando eu vou ter essa oportunidade. Esse campo, para mim, é mágico. Eu amo esse lugar. E ele é incrível, ele é uma pessoa incrível é também, sensacional, foi realmente uma resposta sensacional. Problema para quem tiver que decidir se vai renovar ou não com ele em dezembro, né, Marcelo? Renato Augusto, você falou muito bem. Renato Augusto. Muito bem. E, Basérgio, a gente estava comentando aqui sobre a atitude do Luciano, que fez o gol, mas também deu aquela voadora na bandeirinha. Não na bandeirinha, na bandeira do escanteio ali, né? Isso. E aí? Não, eu acho que assim, o Luciano ele entra em campo pendurado, então ele já sabe que qualquer atitude que fuja do convencional, ele corre o risco de perder o segundo jogo da semifinal contra o Corinthians. E ele é um dos principais jogadores do elenco tricolor, né? Agora, por outro lado, eu acho um absurdo a gente condenar a comemoração de um jogador de futebol que, assim, o gol é o principal momento do futebol. Se o jogador que consegue fazer o gol não puder comemorar, mas ele foi lá na frente da torcida do Corinthians, provocou a torcida, mas só tinha torcedor do Corinthians no estádio. Ele chutou... Isso não pode ser um argumento. Mas ele chutou... Só tinha torcedor do Corinthians no estádio, mas o estádio não se restringe a ele grudar fez? na arquibancada cara a cara com o torcedor. Vou dar um exemplo. Ele poderia ter corrido no banco de reservas do São Paulo, concorda comigo? Mas ele pode fazer isso, ele não faltou com respeito. Se ele comemorou falta com respeito é relativo. Se ele comemorou... O Renato Augusto e o Cássio acham que ele faltou com respeito. Eu preciso desenvolver meu raciocínio. Mas ele falta de respeito é relativo. Você falou, eu não te interrompi, então deixa eu falar. O Luciano comemorar efusivamente na frente da torcida do Corinthians não é desrespeito. O Luciano chutar a bandeira do escanteio também não acho desrespeito. O Luciano, quantas vezes chutou a bandeirinha de escanteio do estádio do Morumbi que carrega o logotipo do São Paulo? O Rafael Veiga fez exatamente a mesma coisa na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que inclusive o senhor Wilton Pereira Sampaio estava apitando essa partida. E a bandeira era de quem? Não interessa. Claro que nada interessa, nada interessa, então. Ele chutou o pau da bandeira, ele não, em nenhum momento ele chutou o símbolo do Corinthians. Tá, vamos lá. Ele chuta uma bandeira que tem a flâmula bandeira do Corinthians. Falta de respeito é relativo porque ela não parte do princípio só de quem toma a atitude. Vou dar um exemplo. O Renato Augusto e o Cássio saíram de lá falando: pra mim, na opinião deles, é falta de respeito, porque ali tem uma bandeira do Corinthians e o Renato diz que vira e fala: mas ele disse que faz isso no Morumbi. O Renato vira pra ele e fala: então você faça isso no Morumbi, que é o seu clube. Aqui, que não é o seu clube, você tem que respeitar. Vou dar 2 outros exemplos. Recentemente teve um Corinthians e São Paulo no Morumbi. Ele comemora do O Morumbi coloca um símbolo do São Paulo ao lado das traves. O Roger Guedes foi pegar uma bola que estava ali e ele pula para desviar por respeito ao brasão do São Paulo. Ninguém pisou no brasão do Corinthians. Ninguém pisou no brasão do Corinthians. O Luciano, recentemente, num Palmeiras e São Paulo, dentro do Morumbi, quando o Rony faz um gol e comemora do jeito que ele sempre comemora, que ele corre, dá aquela pirueta, faz assim com a mão, estilo Cristiano Ronaldo, ele fez isso perto da torcida do São Paulo. Adivinha quem foi que apareceu para brigar com o Rony cobrando respeito? Quem? O Luciano. Gente, ou seja, se pro vocês Luciano... estão matando o futebol. Não, presta atenção. Daqui a pouco o jogador vai fazer gol e tem que pedir desculpa. Bom, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é hipocrisia do Luciano reclamar da comemoração do Rony e achar que não fez nada ontem. Só tinha a torcida do Corinthians, mas tinha o banco de reserva do São Paulo ali com quase 30 jogadores e comissão técnica. Ele escolheu. E não é que ele foi ali na beira do campo. Ele passou o campo, ele foi lá no vidro. Foi proposital. E para mim, para não falar uma palavra feia, foi muita falta de inteligência.
porque o torcedor do São Paulo tem que estar bravo com o Luciano. É mesmo. Porque o Luciano, para finalizar, o Luciano foi substituído, o São Paulo perdeu o jogo e o Luciano tá fora do segundo jogo da semifinal. Então, parabéns, hein, Luciano? Muito inteligente da sua parte. Discutir a regra é outra coisa, a gente pode até concordar. Isso eu concordo. Agora, Isso eu ele entra em concordo. campo sabendo da regra. Aí eu concordo ele entra em com campo você. sabendo Vamos da só combinar regra. uma coisa? Então, assim, a regra é, não pode chutar esse negócio que ele chutou, Não, certo? poder pode. Ela não pode ter provocação Não, que incite violência do interpretativo. adversário. O árbitro entendi. Então não interpretou tem Pra uma mim, ali não tem nenhuma dúvida. Não, e vem cá, Olha onde ele vai, ele até some na imagem. Não Ele vai tem no uma campo que ele regra fica. que não pode chutar aquele Não, pau? não. São atitudes. Por exemplo, a do Veiga, pra mim, não tem nem comparação, porque a do Veiga era no estádio neutro, não tinha uma bandeira do Flamengo lá, não entendi. era no Maracanã, não tem nada a ver uma coisa com a Você outra. achou que ele foi muito pra dentro da torcida? Ele sai da imagem, ele vai lá, quase cola a cara no vidro, olha pra cima, grita pro torcedor e todo mundo sabe que não pode, que hoje os árbitros são orientados a dar cartão. Um cara que entra pendurado numa semifinal ele faz exagerou. isso e fica de fora da Isso eu final. concordo, Parabéns, ele assumiu Luciano. o risco. Ele assumiu o risco desnecessariamente. Agora, quantos jogadores já fizeram gol, mandou a torcida rival calar a boca? Isso aí, antes dessa regra. Ou botou a mão na orelha. Antes dessa regra. Isso aí faz parte do futebol, gente. Isso faz parte da Aí eu essência concordo. do futebol. Aí eu concordo. Pra mim não tinha que dar Vocês estão cartão. querendo matar o futebol, cara. Daqui a pouco, foi o que eu disse, o jogador vai ter que fazer gol e pedir desculpa. Eu concordo, Eu concordo com o que Basete. isso não tinha que ser motivo para cartão amarelo. Concordo. Mas se a regra é essa, a gente não tem regra aqui? Tem. Não adianta eu falar, não, eu não concordo, então André, vou vir sem camisa, sabe? Não dá. Então, assim, ele sabia. O torcedor do São Paulo deve estar pé da vida com o Luciano. Agora, pisar no escudo, cuspir no escudo, esse tipo Aí de é coisa, falta aí de não. educação Aí também, aí não não. pode. Mas isso aí, cara, desculpa, isso E ó, aí o não pode Luciano ser foi passível campeão de tomar brasileiro com cartão a camisa amarelo. do Corinthians. Não pode Ó, ser passível. Bom, seguinte, youtube.com/Gazeta Esportiva é o nosso YouTube, mas fica ligadinho na televisão também. Quero mandar beijo, tem superchat. Tô chique. José Kuroda. Um beijo pro José Kuroda e um beijo pro filho dele, que é o Vinícius. Vinícius, um beijo da tia Mi. Seguinte, geralmente a entrevista coletiva dos treinadores depois dos jogos começa com uma análise da partida. Eu disse geralmente. Põe na tela, Julinho. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer análise do jogo? Será que não tem os analistas do jogo que falam para vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso e aquilo para ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce para minhas respostas. Não, a análise do jogo tá aí para vocês analisarem, criticar, elogiar, fazer aquilo que vocês acham que tem que fazer, cara. O jogo tá aí agora. O Adson, o que eu falei pro Adson? O que eu falei pro Botano? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Cara, é muito mamão com açúcar também, né? Muito bem. E aí, o que vocês acharam? É um absurdo, Vocês já estavam mas eu vou discutindo aqui. acrescentar uma informação aqui sobre isso, porque a gente, na hora lá, ficou surpreso com essa resposta do Vanderlei Luxemburgo. Eu fui entender o que estava acontecendo, conversei com algumas pessoas do clube. O que me passaram é o seguinte: o Luxemburgo entende que quando ele faz aquela análise do jogo logo no início da coletiva, que é comum com todos os técnicos do planeta Terra, ele entende o seguinte, que as perguntas seguintes da coletiva são em cima da resposta dele. E aí, muitas das vezes, as críticas vêm em cima da análise que ele fez. Não, você disse isso. Então para tentar evitar isso, o Luxemburgo parece que está decidido a não dar ali a análise dele. Mas aí eu te pergunto, ele é o técnico do Corinthians. O torcedor do... Não, vocês têm que fazer análise. Tudo bem, a gente vai fazer a nossa análise aqui, mas o torcedor do Corinthians, Luxemburgo, você acha que ele não quer te ouvir? Que ele não quer saber o que você pensa, o que você enxergou nesse jogo? O que você tentou fazer que deu certo ou não deu certo? O cara quer ouvir o técnico do clube. Me parece uma atitude um pouco assim, fora da realidade, de não querer comentar o próprio jogo. Eu acho que ele não quer ser vítima dos comentários que ele faz. Porque foi o que o Salazar disse. Ele vai fazer uma análise e aí a coletiva vai acabar ficando concentrada na análise que ele fez. Só que assim, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, ele deve satisfação para o torcedor corintiano. O torcedor corintiano quer entender o que se passou na cabeça do Luxemburgo para ele fazer a substituição A, B ou C, a mudança tática. E ele não pode ter medo de dar a opinião dele. Exatamente. Ele tá com medo de ser crucificado pela imprensa, ele tem que bater no peito e assumir e ir para cima com as convicções que ele tem do trabalho. E outra, não há momento melhor para ele bater na mesa e ser convicto do que agora, que o Corinthians está numa sequência extremamente favorável, são 5 vitórias e 1 empate, tá com a vantagem na semifinal da Copa do Brasil, enfim.
O que aflige o Luxemburgo para ele recusar a análise? Eu realmente não entendi essa. Vai ver que ele está incomodado porque o Corinthians está conseguindo resultados apesar das atuações e apesar do Vanderlei Luxemburgo. O trabalho dele relacionado a desempenho e atuação continua sendo muito ruim. É incrível imaginar que o Corinthians está, nos últimos 6 jogos, numa sequência de 5 vitórias e um empate. Ontem o Corinthians não jogou bem e venceu. Sim. Contra o Bahia, empatou sem jogar bem também, tomando pressão do Bahia. Enfim, o time não está jogando bem. Talvez por isso ele não queira falar. Bom, e o professor Vanderlei Luxemburgo não foi o único do lado do Corinthians a se estranhar com a imprensa depois do duelo com o São Paulo. Acho que o resultado é sempre o mais importante, né? Se a gente jogar mal lá e ganhar de novo de 2-1, a gente classifica, vai pra final. Quando a imprensa coloca isso, a gente não pode levar muito em consideração quantos jogos a gente viu que... Quantos títulos, né? A imprensa em 2017 falava que a gente era a 4ª força, ganhamos e assim tudo bem. São Paulo tem o favoritismo para vocês, é 11 contra 11 lá dentro, a gente vai fazer o nosso melhor sempre. E aí? Eu acho assim, completamente normal essa declaração do Michael nos 2 sentidos. Primeiro, a atuação é preocupante, acabei de falar, o desempenho tem sido muito ruim. O Corinthians precisa conseguir aliar essa elevação de confiança, os resultados positivos, com uma atuação melhor, com um desempenho melhor. Isso sim pode credenciar o time a títulos e tudo mais. Porque, por enquanto, o time vai sobrevivendo graças ao talento individual dos jogadores. Até quando isso vai ser possível? Isso é perigoso. Agora, concordo com o Michael que num jogo como este, clássico, semifinal ali, valendo vaga na final, jogo tenso e equilibrado, que vale muito mais é o resultado do que a atuação. Aí eu tô com ele sem nenhuma dúvida. Se fosse um campeonato de pontos corridos, a gente até poderia debater, a análise era outra. Até que ponto esse tipo de postura do Corinthians vai levar o Corinthians longe na competição. Mas como é mata-mata e se tratando de um clássico, eu também acho que o resultado é o que mais importa. E eu acho que até... Agora, essa questão do favoritismo, eu concordo com ele também. A gente mesmo aqui no Mesa Redonda, né? Tava o Miller, o Leandro, todo mundo debatendo. E ficou meio que para todo mundo assim, não, São Paulo favorito. Eu não vejo esse favoritismo todo, eu acho bem equilibrado. Eu acho natural pelo que as duas equipes estão jogando. Olha a Sirene. Eu acho natural. O que é a Sirene? O que a gente faz com a Sirene? Tem contratação na área! Tem contratação na área! É o Rames Rodrigues? É para falar da contratação, diretor, é isso? O Corinthians tem contratação na área, assinou hoje, Lucas Veríssimo. Informação dada pelo Thiago Salazar no Mesa Redonda. Fala dessa contratação, Salazar. É isso, eu e o Yuri Medeiros apuramos essa informação. Chegou agora sim, contrato assinado dentro daquilo que a gente comentou no Mesa Redonda. Vem até junho de 2024 por empréstimo. Nada como a saidinha do Luan. E olha só como vai ser tudo elas por elas, né? O salário do Luan que vai sair para ir para o Grêmio vai ser exatamente o que o Lucas Veríssimo vai receber. Ou seja, não tem acréscimo na folha. E o valor que o Corinthians, em tese, teria que pagar para o Veríssimo vir agora corresponde ao que o Benfica devia ao Corinthians pela compra do João Vitor. Olha. Então, abate, você não me paga, ele vem, ficou tudo elas por elas, o Corinthians não precisou desembolsar nada, não precisou aumentar a folha salarial e tem aí um grande zagueiro por pelo menos um ano. Quando acabar aí o empréstimo, eles vão ter que sentar e negociar para ver se ele vai, se ele fica, não tem opção de compra, obrigação de compra, nada disso. Grande zagueiro, só depende, saber, né, Bassage, se ele vai ter sequência, porque o problema do Veríssimo é um só, lesão. Sim. Não, ele bem, estando saudável, permite até que o Corinthians cogite vender um dos garotos, o Murilo ou o Caetano, porque sabe que vai ter peça de reposição. Se o Bruno Mendes for embora... E não só uma peça de reposição, mas uma peça de reposição à altura. Não, qual melhor. Ou talvez eu acho até que é o melhor de todos eles. Porque o Lucas Veríssimo, a gente não discute a qualidade dele. Embora os garotos também tenham muita qualidade. O que o Murilo jogou foi absurdo. Sérgio, que nota você dá para essa contratação do Corinthians? Uma contratação muito boa. Tirando esse temor, esse receio das lesões... Mas com receio de lesões. Eu coloco aí uma nota 9. Eu também, 9? Eu vou de 9. Um pontinho pra mim é a questão da lesão, só isso. Pra mim também. Porque tecnicamente ele é bom demais. Ele é pra Copa do Mundo. Jogadorzaço esse. Bom, a questão aí é só ele estava na lista de 50 do Tite, né? Vamos rezar para não lesionar, né, gente? Bom, São Paulo e Corinthians têm mais 2 duelos garantidos este ano, ambos no Morumbi, a volta da semifinal da Copa do Brasil e o confronto do segundo turno do Brasileirão. Uma terceira partida ainda pode acontecer lá em Montevidéu, no Uruguai, numa eventual final da Copa Sul-Americana. Isso quer dizer que o tabu na Neoquímica Arena ainda vai completar 10 anos em 2024, para a tristeza do torcedor são paulino.
Neoquímica Arena, casa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui, nesse estádio, o São Paulo nunca ganhou do Timão na história. E o tabu continua, Zé Paz, o tabu continua. Como vocês aí já viram com o meu querido amigo Thiago Salazar, o Corinthians venceu o Majestoso por 2-1, então bora tentar aqui entender juntos como que o professor Dorival Júnior pretendia ganhar esse jogo de ontem. Tela na tela, ó só. O tricolor foi pra campo em Itaquera com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo na zaga voltando de lesão e o Caio Paulista. O meio teve o Pablo Maia, o Alisson, o Michel Araújo e o Wellington Rato muito aberto na direita, na vaga do Rodrigo Nestor. Ou seja, o Dorival mexeu no jeitão do time ali no meio, mas manteve, claro, o Luciano e o Caleri no comando de ataque. O Michel, para essa partida, eu imaginava que fosse como foi. Um jogador importante em termos de movimentação, de aparecer. E se não fosse a lesão do Caleri, ainda na metade do primeiro tempo, os 45 minutinhos iniciais do São Paulo teriam sido assim, a gente pode dizer, aceitáveis, vai. E eu digo isso porque mesmo com 59% de posse de bola, o time do Dorival criou pouquíssimo na primeira etapa. Na grande maioria dos jogos, nós saímos aí com no mínimo 10 oportunidades criadas. O Corinthians também teve essa mesma dificuldade, então foi uma dificuldade das duas equipes. O problemaço de número 1 agora é pro jogo do Morumbi no dia 16 do mês que vem. O Luciano foi dar aquela provocada na Fiel depois do gol dele, tomou o terceiro amarelo e tá fora do Majestoso da volta. Foi justo. Agora não só ele deveria ter tomado. Um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. O problemaço de número 2 é achar um jeito de parar um tal de Renato Augusto, que precisa de quase nada para fazer a diferença dentro de campo. Primeiro que ele foi muito bem marcado. Agora o craque ele encontra espaços que às vezes você não vê. São poucas equipes do futebol brasileiro que tem um jogador desse nível. O tabu segue mais vivo do que nunca e mais robusto do que nunca também. Agora são 18 clássicos entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, com 11 vitórias corintianas e 7 empates. O torcedor pode acreditar, pode confiar que nós vamos dar nossa vida em busca dessa vaga. E se Deus quiser, caso tenhamos aí merecimento, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Agora é a hora dele, acionando o meu querido José Paz, que está em contagem para as férias, não é mesmo, José Paz? E vai trazer pra gente o dia seguinte do São Paulo, essa ressaca, né? Essa derrota de ontem. Uma polêmica envolvendo aí o tricolor voltou à tona. Então, o que é, Zé, que está acontecendo? Fala, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço pro Salazar, pro Bacégio. Vou sair de férias, mas não vai ter navio, negócio de solteiro não, é com a família, é com o filho, tá tudo certinho. Vamos passear um pouquinho, mas agora ainda estou trabalhando, ainda estou aqui na TV Gazeta. É isso, ó o bebezinho chorando. É isso, filho, quem tem filho pequeno é isso. Vamos falar do São Paulo mais um pouquinho aqui, nessa repercussão do Majestoso de ontem, na vitória do Corinthians por 2-1 pra cima do São Paulo, porque o Rafinha passou ontem lá na Zona Mista. O Rafinha se envolveu em uma polêmica recente aí, né? Na semana passada, na sexta-feira, ele viajou lá para a Alemanha para participar de um jogo aí das lendas do Bayern de Munique, o ex-time dele, contra as lendas do Borussia Dortmund. É bem verdade que ele não entrou em campo, só foi homenageado lá na Alemanha, mas ele chegou muito em cima para essa partida, fez um treinamento, é bem verdade, mas perdeu a partida do final de semana, do último final de semana contra o Cuiabá, fora de casa. E aí todo mundo estava esperando para ver como é que ia ser o desempenho do Rafinha na partida de ontem. A torcida do São Paulo orando para não ter nenhuma bola nas costas ali, ele ter que correr e aí alguém fazer um gol, alguém poder criar alguma situação e aí falar que foi culpa do Rafinha. Enfim, Rafinha parou na Zona Mista. Claro que foi questionado aí sobre essa situação. E olha, o Rafinha, a galera tá brava com a imprensa ultimamente, hein, Michele? Vamos ver o que o lateral direito e capitão do São Paulo falou com a gente. Roda aí. Eu acho que vocês deveriam, ao invés de ver pro lado ruim, deveriam me apoiar, me aplaudir. Pô, fiz história no futebol alemão, fui lá receber uma homenagem mais do que justa. E, assim, eu queria saber o que tem de errado nisso, né? Eu já tinha combinado isso há mais de um mês e hoje voltei e representei normal, respeito total ao São Paulo. Nada que fosse escondido. É que às vezes vocês da imprensa levam as coisas pro lado errado, achar que eu tô voltando com respeito, abandonando o clube, não. Fui receber uma homenagem no Bayern de Munique, os maiores clubes do mundo, onde eu fui
campeão de todos os títulos que disputei. Uma homenagem. Quando o cara é homenageado, a gente tem que aplaudir, apoiar. Né? Então, assim, o São Paulo, graças a Deus, me respeitou. E, assim, é um privilégio estar podendo ser homenageado pelo Bayern de Munique. Isso aí, acho que tinha que ver pro lado bom, né? Não ficar tentando criar situações aí para querer tumultuar o ambiente. Em vez de me apoiar ou me aplaudir por ter feito e receber uma homenagem, quiseram tumultuar o negócio. Mas o São Paulo sabe disso, sempre respeitei, hoje voltei, procurei defender a camisa do São Paulo da melhor forma. Tá, então falou Rafinha aqui no Gazeta Esportiva, falando um pouquinho sobre o Caleri, né? Saiu machucado ainda no primeiro tempo, ali no minuto 25, sentiu um problema na coxa, vem tendo lesões aí com uma certa frequência nessa temporada de 2023. Foi assim no finalzinho ali da fase de grupos, né, do Campeonato Paulista, acabou tendo um problema no tornozelo, ficou um tempo fora, depois problema nas costas, naquela partida contra o Tigre pela Copa Sul-Americana, acabou voltando, conseguindo jogar contra o Palmeiras, ajudou o São Paulo a se classificar para essa fase de semifinal e agora mais um problema. Então a gente está apurando aí para saber como que vai ficar essa situação do Caleri, quanto tempo que ele vai ficar fora, se vai ficar fora, porque o torcedor do São Paulo já perdeu o Luciano para o jogo 2. Se perder o Caleri também, aí o bicho vai pegar ainda mais nesse jogo 2 lá no Morumbi no próximo dia 16 de agosto. Devolvo para vocês da imprensa aí, viu, Michele? Para você da imprensa, o Salazar, o Bassetti, para vocês falarem de Rafinha, Caleri, podem entrar na polêmica, minha amiga. Polêmica também que parece que teve na sua casa, né? O que aconteceu que você acordou? Como é que você acordou hoje de manhã, que eu fiquei sabendo? O que aconteceu? Ficou? Não, hoje de manhã foi tenso, viu, Michele? O nariz aqui, ó, entupido. Cheguei lá em Itaquera, cheguei de Itaquera 3 horas da manhã. Aí, pô, o nariz entupido e tal, comecei a atrapalhar aí ali a esposa, né, que já tava dormindo, o Telzinho dormindo no quarto dele. Aí a esposa falou, pô, vou ter que ir pra sala, seu nariz tá muito ruim. Eu falei, não, pode deixar, amor, pode deixar que eu vou lá pra sala, fica aqui no conforto, que eu vou pro sofá. Aqui é marido, Michele, aqui é nota 10. Vai daí, vem comigo. Tem que passar soro fisiológico. Ele não falou como ele acordou nos tapas lá, mas tudo bem. Olha, uma lavação de roupa aqui nesse programa, viu? Vocês querem saber o Salazar só tumultua. O Salazar, não falei nada. Vamos falar do Rafinha, que pra mim não causou tumulto nenhum. Já estava combinado, ele não ia jogar contra o Cuiabá. Combinado não sai caro. Ele não ia jogar contra o Cuiabá, mesmo que estivesse aqui no CT da Barra Funda, ali em São Paulo, treinando. Ou seja, não mudou nada, entrou em campo normalmente, jogou do mesmo jeito. Para mim, nenhuma polêmica. Isso mesmo. O que importa mesmo no São Paulo é o que o Passeio tem aqui para falar da contratação. Não, é verdade. O São Paulo que carece daquele craque que o Corinthians tem, né? O Renato Augusto. Então o São Paulo está atrás de um craque, aquele jogador que faça a diferença, que bote a bola debaixo do braço e fale, vou resolver o jogo. E esse craque é o Rames Rodrigues. O São Paulo estuda fazer uma proposta ao Rames Rodrigues, o jogador colombiano. Está livre no mercado desde que deixou o Olympiacos, é uma estrela e pretende investir para ter esse jogador. O São Paulo que vem adotando uma postura de austeridade financeira, não vem gastando muito com reforços, contratando jogadores que não têm estrela, mas dessa vez o Rames Rodrigues pode chegar no Morumbi, as conversas já acontecem e o São Paulo deve enviar uma proposta em breve para ter o jogador que deve assinar aí por 2 anos com o Tricolor. Boa contratação. Quantos anos ele tem? Putz, eu não sei quantos anos exatamente. Seria uma ótima contratação para o São Paulo, para o futebol brasileiro, é uma atração. E aquilo que eu falo aqui, acho que desde o começo do ano, para mim, o São Paulo carece de um armador. Prova ontem, teve a bola principalmente durante o primeiro tempo e não sabia o que fazer com ela. Era uma superioridade invisível, porque o Corinthians fez o primeiro tempo realmente muito ruim, o São Paulo tinha a bola, ganhava a segunda bola, ficava a bola, parecia que batia num muro ali, ela não saía da defesa do Corinthians, até o meio-campo voltava, Mesmo assim, o São Paulo tentou o quê? 2 chutes de longe, no segundo tempo o gol do Luciano, chute de longe, não conseguia de nenhum jeito entrar. 32 anos ele tem, ou seja, dá pra jogar. Tem lenha pra queimar ainda. O São Paulo precisa de um jogador assim. Até 37 lá no São Paulo. Bom, e hoje tem mais Copa do Brasil. Ai, que jogão. Grêmio e Flamengo. Mas como eu vou torcer pro Grêmio, minha gente? Por quê? Vou pegar até minha camisa. Porque eu torço pro Grêmio lá no Sul, né? Histórias, né, Salazar? Todo mundo tem um passado. Tá muita história hoje, hein? Muita história. Palpite seco pro jogo de hoje. Depois eu vou ler os comentários aqui do YouTube que o Luca Castilho tá me mandando. Fala. 2-1 Flamengo. 0-0. No péssimo, horroroso, vergonhoso gramado da Arena do Grêmio. 2-1 Grêmio. E um beijo pro Rodolfo Ribeiro, um beijo pro Roberto Almeida e o Fábio Rogério Barreto de Souza pergunta:
Por que o Corinthians joga tão espaçado e não tem aproximação e falta de tempo para treinar no pique? Falta de tempo é o que o Luxemburgo não pode reclamar. Agora você está comigo. O Luxemburgo é que tem que explicar isso, mas ele não quer fazer a análise dele do jogo. Eu não tenho uma explicação para dar. O que eu acho é que o Corinthians, depois de tanto tempo já de trabalho, tinha que estar jogando mais. Não podia estar espaçado. Ele vai responder que o que importa é o resultado e tá tudo certo. Isso aí. Bom, você não vale nada. Fazer uma cervejinha, fazer uma piadinha, que agora é assim, toda coletiva. O Palmeiras está aproveitando a semana livre para acertar o time pensando na sequência da temporada. Quem chega agora com as informações do Verdão é a Marina Buffon. Boa noite, Má. O Mr. Abel Ferreira vai ter problemas para escalar o ataque na rodada do final de semana? Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras se reapresentou nesta manhã lá na Academia de Futebol. Treinou ontem, treinou hoje, com uma ausência importantíssima, o Dudu, camisa 7, pelo menos ali não apareceu nas imagens. O clube não informou se ele esteve ou não presente no campo, mas a gente conseguiu ver ali que muito provavelmente ele não treinou no gramado junto com os companheiros. Aí a gente lembra que o Dudu não jogou os últimos 2 compromissos do Palmeiras, o empate sem gols contra o Internacional e a vitória sobre o Fortaleza no último sábado. Ele está tendo dores na panturrilha, então está sendo preservado, fazendo trabalhos aí à parte, por isso não tem ido a campo. A gente lembra que na semana que vem, dia 2 de agosto, 9h30 da noite, lá em Minas Gerais, o Palmeiras fará o primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. E a intenção da comissão técnica é justamente recuperar 100% do Dudu para ele estar à disposição deste duelo. Mi. Muito obrigada, Marina Buffon. Diga, Basejo e Salazar. Vai lá, Salazar. Não, eu acho assim, a questão do Dudu é um jogador importante, é um ídolo, tudo mais. Importante que ele esteja 100%, tudo mais. Mas ele não tem sido aquele Dudu. Não tem mesmo. Não tem sido. Ele tem sido um jogador mais proativo para o time? Sim. Menos individualista? Ele ainda consegue ser importante? Sim. Mas para mim o que tem pesado é o Dudu estar tão apagado nos jogos mais importantes. E que era justamente o contrário, era exatamente o contrário. Ele sempre aparecia nos jogos decisivos. Exatamente. Ele era um cara regular, mas que nos jogos importantes era nele depositada toda a esperança. E o Dudu não está conseguindo fazer isso nessa temporada. Ele estava conseguindo ainda compensar com boas atuações, apesar da falta de gols, mas agora nem isso. Então eu acho que é o seguinte, é hora de repente dar uma segurada no Dudu, faz um trabalho específico ali de academia, até uma conversada, para ver se ele volta melhor, para ver se ele volta a ajudar mais. Ou tenta reinventar o jogador. Às vezes o Dudu a qualidade do Dudu é incontestável. Ele é muito inteligente, ele tem visão de jogo. Será que talvez não seria a oportunidade de fazer um teste com ele, talvez atuando mais centralizado, como um meia, armando as jogadas, vindo por dentro, não sendo aquele jogador agudo que vai para cima pelos lados de campo? Talvez, o Dudu tem qualidade para jogar um pouco mais recuado, um pouco mais centralizado, mas eu não sei se o Abel pensa dessa mesma maneira. Agora, do jeito que tá, não dá para continuar. Até quando o Dudu vai ter cadeira cativa nesse time do Palmeiras que não vem dando resultado? Ele é ídolo, multicampeão pelo Palmeiras, recordista no Allianz Parque e tudo mais, ok. Só que ele também não pode jogar montado em tudo aquilo que ele já fez e tudo aquilo que ele já conquistou. Ele precisa seguir dando retorno pro clube, né? Um abraço pro FF também, que mandou mensagem pra gente aqui no Superchat, youtube.com/Gazeta Esportiva. Manda seu Superchat pra gente. Recadinho pro Basejo, pro Salazar e pra mim. Bom, o São Paulo não tem tempo para ficar lamentando a derrota de ontem lá na Neoquímica Arena, não. Domingo tem Brasileirão e na quinta da semana que vem o Tricolor encara o São Lourenço lá na Argentina pelas oitavas de final da Sul-Americana. José Paes, volte aqui ao Gazeta Esportiva para contar como é que o Dorival Júnior vai fazer essa gestão de elenco, né? Pensando aí nessa sequência de jogos. Manda pra gente, Zé. É exatamente isso, Michele. Todo mundo está muito curioso para saber como que o professor Dorival vai fazer isso. Foi questionado exatamente sobre essa situação, sobre esse tema na entrevista coletiva de ontem, porque antes do majestoso da volta lá no mês de agosto, no dia 16, São Paulo ainda faz 5 partidas. Nesse final de semana tem o Bahia às 11 horas da manhã pelo Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos contra o São Lourenço pelas oitavas de final aí da Copa Sul-Americana. Entre essas 2 partidas com a equipe argentina tem o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E depois do segundo jogo contra o São Lourenço, jogo que acontece aqui no estádio do Morumbi, tem o Flamengo fora de casa num domingo
pelo Campeonato Brasileiro Dia dos Pais. Então todo mundo querendo saber como que o técnico Dorival Júnior vai cadenciar, vai gerenciar toda essa questão aí. E a gente vai ouvir agora dele, do Dorival, o que ele está pensando para esse momento do São Paulo. Vamos ver o Dorival. Eu tenho feito com frequência, constantemente. Nós temos mudado a equipe a todo instante e a equipe tem dado uma ótima resposta. A exceção do momento final do jogo de hoje, nós nunca tivemos dificuldades. Nós não fizemos uma boa partida, essa última com o Cuiabá e a partida com o Bragantino. As demais aqui, os demais jogos, nós fizemos partidas muito boas. São Paulo vem evoluindo, vem crescendo, vem alcançando uma confiança importante e de uma maneira organizada. Eu só tenho a agradecer o trabalho de todos e mostrar a cada um deles que nada acabou, as coisas não estão definidas não. Vamos ter calma que 90 minutos ainda muita coisa poderá acontecer. Então tá aí o Dorival aqui no Gazeta Esportiva. Mais de 42 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo do final de semana contra o Bahia. Estarei lá trazendo tudo para vocês no Mesa Redonda do próximo domingo. Informação importante que eu tenho em relação ao James Rodrigues, jogador de 32 anos, colombiano. O último time dele foi o Olympiacos lá da Grécia. Tudo ainda muito embrionário, viu, Michele? Até porque recentemente o Botafogo foi atrás desse jogador. Mas é um jogador que ele custa caro no tocante à questão do salário. É um cara que ganha muito dinheiro. O São Paulo já teve experiências aí recentemente com caras que ganhavam muito dinheiro, acabou se endividando, o negócio acabou virando aquela bola de neve. Então ainda tudo sendo tratado com muita cautela, mas o São Paulo olha sim para esse jogador, para o James Rodrigues, que mudaria o patamar do time, né, da equipe nessa temporada agora de 2023. Devolvo para vocês aí, Michele. Obrigada, José Paz. Nossa audiência rotativa aqui do Gazeta Esportiva, James Rodrigues. Será que vem mesmo para o São Paulo? Seria muito bom. E tem que poupar elenco, vocês acham, no Brasileirão? Antes de dizer sobre poupar ou não, tem novidades, tá? O Caleri foi avaliado hoje, ficou no refis lá no CT da Barra Funda, tratando a posterior da coxa direita. Ele vai ser avaliado diariamente. Por enquanto, a lesão muscular que ele sofreu ontem não é tão grave. Já o Rodrigo Nestor, que também teve que deixar o jogo de ontem por causa de um trauma no joelho direito, treinou normalmente com o grupo, então o Rodrigo Nestor não preocupa e o Caleri, ao que tudo indica, deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo de volta daqui a 3 semanas no Morumbi. Nossa, 3 semanas é muito longo. Mas eu acho bom isso para o São Paulo neste sentido. Animicamente, não fica nervosa, fica nervosa, calma. Derrubei. Animicamente para o Corinthians seria ótimo pegar o São Paulo já, né? Nessa vibe toda, tudo mais, pouparia contra o Vasco e decidiria a vaga contra o São Paulo no Morumbi. 3 semanas, a gente não sabe como essas equipes chegarão lá. Pode ser que o Corinthians... Tem Sul-Americana. Tem Sul-Americana, a pressão pode estar maior, pode ter uma eliminação aqui, uma eliminação do outro. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser. O ambiente não vai ter nada a ver com esse ambiente de agora, esse pós-vitória no Clássico. Uma questão importante é sobre time também. O Corinthians pode ter Veríssimo, Rojas e Moscardo no jogo de volta. Sim. Então pode ser um novo Corinthians. E o São Paulo pode ter o Gabriel Neves, que fraturou a costela. O tempo de recuperação de uma fratura na costela é de 4 a 6 semanas. Se ele conseguir se recuperar, vão fazer 4 semanas desde a lesão. Então vai ser no limite. O Roger Guedes vai parar ou não vai? Ainda não sabemos. E sobre a tabela que o Zé falou, uma questão importante. Jogo antes do Clássico, decisivo pela Copa do Brasil, São Paulo vai ao Maracanã pegar o Flamengo e o Corinthians terá o Curitiba na Neoquímica Arena. Aí eu vejo vantagem para o Corinthians. Sim, sem dúvida. Bom, volta aqui, Marina. É a Marina? Você já falou do Dudu, da sequência de jogos que o Palmeiras tem pela frente. E reforços, Mar? Tia Leila vai abrir o cofrinho? Como é que é? Então, Mi, eu juro que eu queria trazer uma boa notícia para o torcedor palmeirense, mas, olha, continua na mesma, tá? A gente trouxe que a janela de transferências fecha na semana que vem, no dia 2, exatos 7 dias até lá. No entanto, o Palmeiras ainda segue bastante conservador no mercado, não contratou ninguém e assim segue nesta quarta-feira também. O que a gente tem, né, que a gente trouxe ontem e hoje também continuam essas conversas com o Santiago Rezi, que é do Huracan da Argentina, volante de 21 anos, tem vários jogos aí pelo profissional e vem despontando como uma grande promessa. E o Palmeiras sim está fazendo sondagens por esse jogador, mas não há nada, não há proposta oficial nem nada do tipo. E aí a gente lembra, né,
né, de uma coisa que o Abel Ferreira falou no final de semana, depois daquela vitória por 3-1 sobre o Fortaleza. Vamos ouvir o que o Abel falou, depois a gente comenta. Mas os nossos reforços estão aqui. Eu quero é recuperar a base, quero estes jogadores que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam na primeira época que eu estive aqui, que ganharam na segunda época que eu estive aqui, que ganharam títulos na terceira época que eu estive aqui, que ganharam na quarta época que começou e que vão continuar a lutar para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, que senão ela vai dizer 4 épocas é muito, filho. Anda para casa. Então, é isso, né? O Abel falou, então, dos reforços aí que estão na base e, de fato, então, se a gente pode chamar de anúncio, hoje o Palmeiras oficializou, de fato, o Luiz Guilherme, que é um meia, também atua como ponta aí com o Abel Ferreira, ele que atuou no final de semana, deu sua primeira assistência para o terceiro gol do Palmeiras, o gol do Breno Lopes. Ele foi, vamos dizer assim, efetivado no time profissional. É verdade que o jovem de 17 anos já não jogava no Sub-20 desde o início do ano, mas, de fato, hoje, então, ele foi aí integrado totalmente, estava na transição, né, entre a base e o profissional do Palmeiras. Hoje, então, foi efetivado aí entre os profissionais, deve continuar recebendo chances aí com o Abel Ferreira, e aí meio que confirma a fala do Abel, né? Não chegam reforços de fora, vamos trabalhar com o que temos aqui dentro. Mi. Muito obrigada, Marina Buffon. Bom descanso para você. Um minutinho para comentar, não, pessoal. Não chegam, até porque os que chegaram muitas vezes não deram certo, né? Pedido do próprio Abel, né? Chegou o Tabata, chegou o Jailson, chegou o Merentiel, chegou o Flávio Lopes, chegou quem mais? A Tuesta, chegou o Kusevich, né? Então, assim, eu não sei quem é que faz essa captação de reforço do Palmeiras. Porque se for o Abel, tá muito mal nisso. Não, o Abel já falou diversas vezes que para ele faz mais sentido oportunizar jovens da base do que fazer o clube gastar milhões em jogadores que talvez sejam medianos, já que o jovem da base pode dar um retorno muito maior. Então, só que, assim, é um trabalho de longo prazo, porque até esse jovem amadurecer, ganhar casca, né? E o torcedor precisa ter paciência. Agora, esse Luiz Guilherme é bom. Esse atacante efetivado, esse cara Dos jovens, o que mais me surpreendeu positivamente foi o John. Bom também. Resultado da enquete. O São Paulo tem condições de reverter a derrota na primeira partida e chegar à final da Copa do Brasil? Porque ontem todo mundo apostou no São Paulo aí na enquete, hein? A maioria respondeu que sim, 65% dos votos. E ontem acho que foi 66%. Turma, por hoje é só. Muito obrigada, Bazege. Muito obrigada, Salazar. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Fui!